Está no ar o canal Zangão Blues. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós brasileiros temos memória curta. Vamos relembrar não só uma delação de crime, mas um exemplo de como eram as reuniões ministeriais do ex-presidente Lula com seus ministros e seus homens de confiança. O ex-ministro destaca ainda, abre aspas, um dia, Dilma e Gabriele dirão a perplexidade que tomou conta de nós após a fatídica reunião na Biblioteca do Alvorada, onde Lula encomendou as sondas e as propinas, no mesmo tom, sem cerimônias, na cena mais chocante que presenciei do desmonte moral da mais expressiva liderança popular que o país construiu em toda a nossa história. Fecha aspas. Palocci questiona o processo disciplinar contra ele. Onde estava o Celso de Mello que não mandou apreender então o celular do Lula, da Dilma durante a delação do Palocci? Mas agora o Alexandre se ofendeu. Será que a carapuça serviu no STF e principalmente no Alexandre de Moraes? Sejam bem-vindos ao canal Zangão Blues. A verdade tem de ser dita. E a verdade que não quer se calar é a verdade sobre o puxadão do PCC. Vamos meter o ferrão, mas depois da vinheta. O Alexandre no começo dava uma de defensor da liberdade de expressão, mas nós temos problemas de memória, não é mesmo? Vamos reativá-la então. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça ao público. Não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Isto é um exemplo clássico de quando a liberdade de expressão serve quando é para uma boa demagogia jurídica. Mas se a liberdade de expressão for contra ele, for contra o STF, for contra o Alexandre de Moraes, aí então é crime de injúria. Atentado contra as instituições. Aí então é fake news. Então, Alexandre Demagogo, usando suas próprias palavras, se você não aguenta uma crítica, um xingamento, fique em casa. Ou renuncie. O bagre morre pela boca, mano. Alexandre, nós não vamos nos calar. Nós não somos fake news. Você é que é notícia. A falsa notícia. O falso juiz. Nós somos os comentários que te descobrem você da sua toga imunda que suja ainda mais a mais alta corte brasileira. Será que eles se ofenderam porque não se falou em propinas? Estavam tão acostumados com esse tipo de reunião ministerial, não é mesmo? Será que eles se ofenderam porque não se falou em mensalão, em petrolão? Porque não se falou em superfaturamento de licitações ilícitas? Porque não se mencionou, não se falou em Caixa 2? Porque não se enviou malas com 500 mil reais? Ou porque não se mandou matar o primo do Aécio, o Fred? Lembra? Um vídeo secreto que jamais o público ou outros políticos teriam tomado conhecimento ou sequer teriam ouvido os palavrões e os desabafos do ministro Abraham Weintraub, que são verdadeiros e que expressam a opinião do povo. Se é então, para considerar crime, então o crime foi cometido por vocês, por vocês do STF, pelo Celso de Mello, que está abusando de sua posição e autoridade truculenta e que tornou esse vídeo notório. Ele, Celso de Mello, deveria ter a sua casa revistada e seus celulares e computadores apreendidos. Ele, o Alexandre, advogado ou ex-advogado do PCC, deveria ter a casa dele, do Alexandre, revistada e com certeza seus celulares apreendidos. Imagine quantos crimes confessos podem estar vivendo lá no celular dele. Aliás, deveria mesmo ser apreendido os celulares do
do Alexandre de Moraes deveriam ser mesmo apreendidos por uma questão de segurança nacional, pois afinal, ele foi advogado nada mais, nada menos do que o primeiro Comando Capital, PCC. Vai saber se... Será que preciso falar mais alguma coisa? Ah, preciso sim. Pessoal, é muito importante que neste momento venhamos a organizar uma caravana rumo a Brasília para ocupar pacificamente o STF. Usem suas redes sociais para se organizar antes que a semana que vem seja aprovada a lei da censura da internet, conhecida pelo apelido de fake news. Quero ler um pedaço desta lei. Durante a sessão deliberativa remota desta terça-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que o chamado PL das fake news será votado pelos senadores na semana que vem. Este projeto de lei, PL 2.630/2020, deve entrar na pauta de votações na próxima terça-feira. O texto contém uma série de normas e mecanismos de transparência para redes sociais e serviços de mensagens da internet para combater abusos, manipulações, perfis falsos e a disseminação de fake news, ou seja, censura, simplesmente censura, porque tudo vai se tornar perfil falso, tudo vai se tornar robô, tudo vai ser abusos e manipulações, percebe? O autor da proposta que institui a lei brasileira, olha só o título, a Lei Brasileira da Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. É o senador, nada mais, nada menos, participante do Foro de São Paulo, supercomunista disfarçado, é o senador Alessandro Vieira. A nova norma persegue 3 objetivos: fortalecer a democracia deles, né? Não a nossa. Nós não entramos nessa democracia. Por meio do combate a informações falsas ou manipuladas, buscar maior transparência sobre conteúdos pagos oferecidos aos usuários, desestimular as contas duvidosas criadas ou usadas para desinformar ou plantar informações enganosas contra alguém. Ou seja, qualquer conta que você crie, ela será considerada uma conta falsa, duvidosa e com informações enganosas para ser contra alguém, para atingir alguém. Percebe a importância disso, pessoal? Muito importante. Eu falei sobre a caravana. É muito importante que se organizem caravanas em todo o território nacional rumo a Brasília para pacificamente ocupar o STF, uma demonstração de força e que estamos alerta, e principalmente ligar para os seus senadores e perturbá-los com essa questão dessa lei da transparência da internet. Isso é censura, é o final da nossa liberdade de expressão. E isso tudo, esse final de liberdade de expressão e o controle, que não é nem sequer o controle do governo do Bolsonaro, é o controle do Congresso, é o controle do STF, da nossa liberdade de expressão. A nossa liberdade de expressão será como eles querem, dentro de um formato. Eles vão nos formatar, nos enquadrar. Você não pode falar mal da direita, da esquerda, você não pode criticar, tem que ficar quietinho, sorrir e dizer sim, senhor. Entendeu? Zangão Blues.